Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo em sua glória e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste primeiro domingo da Quaresma, nós nos deparamos com a liturgia que traz da onde é tirado este tempo quaresmal, justamente da prova que Jesus tem por 40 dias no deserto. É daí que é extraído 40 dias, Quaresma, um tempo de luta, um tempo de batalha. Mas nós sabemos que as lutas e as batalhas, elas fazem parte da nossa vida. Agora, este tempo é um tempo oportuno, um tempo em que todos nós somos chamados a voltar para Deus, a voltar os nossos olhos para Ele, a voltar o nosso coração. Quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, a gente percebe algo que talvez nos chame a atenção. Jesus é levado ao deserto. E quem leva Jesus ao deserto é o Espírito Santo. Jesus é impelido ali. Agora, existem muitos significados. Um deles poderia ser justamente porque Jesus é levado àquele deserto, ao deserto que se tornou deserto, porque antes era o paraíso, era o lugar onde estavam o homem e a mulher criado por Deus, e que depois se torna deserto por conta das próprias escolhas dos homens. E Jesus vai ali como quem quer recriar, recomeçar aquilo que tinha sido destruído. Quando nós olhamos a primeira leitura de hoje, nós nos deparamos justamente com Adão e Eva. Eles caem na tentação, eles cedem à tentação. A tentação que vem através dessa serpente, que os convida, ludibriando, enganando, dizendo que eles vão ser como Deus,
E é interessante nós percebemos aqui isso. As tentações, elas trazem em si sempre meias verdades. Nenhuma tentação vem com uma cara ruim, com uma cara feia. Nenhuma tentação vem com uma mentira absoluta, porque nós logo nos damos conta daquilo. Então o tentador, ele usa de meias verdades, a ponto de dizer: olha, se vocês comerem deste fruto, vocês serão como filhos de Deus. Vocês serão como Deus. Agora é interessante isso, porque na verdade, meus irmãos, se nós pararmos para pensar, qual é a nossa vocação? Nós ouvimos já no Antigo Testamento: sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Essa é a palavra de Deus. Quando nós fomos batizados, nós fomos inseridos no Cristo e somos chamados a ser como um outro Cristo. Então, dizer a verdade, a nossa vocação é essa. A nossa vocação é sermos como Deus. É a nossa vocação. Somos inseridos na sua graça. Então, aonde está o erro? O erro está justamente em querer ser como Deus, partindo de nós mesmos, partindo de nós. O homem hoje no mundo é tentado de tantas formas a fazer as coisas, a criar coisas, acreditando que partem de si mesmos. E isso nos engana, é isso que nos faz cair. É quando nós entramos em uma soberba, achando que nós somos autossuficientes, que nós podemos caminhar com as nossas próprias pernas. A tentação está justamente aí. E é esta tentação que o demônio no deserto dirige a Jesus. Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Se és filho de Deus, é como se Jesus precisasse provar que é filho de Deus. E meus irmãos, vamos dizer a verdade, quantas vezes nós não somos tentados assim? Somos tentados em nos autoafirmar, a provar quem nós somos. Nós precisamos crer naquilo que nós somos. Jesus, ele entende a tentação, ele percebe o engano, porque é como se ele tivesse que provar para que ele é aquilo que ele é por natureza. E é justamente isso que a tentação faz, é dessa forma que chega. Mas eu quero ver se você é capaz de fazer. A gente cresce com isso, né? Quantas pessoas vêm desafiando, nos desafiando. Eu duvido que você consegue fazer isso. Eu quero ver. Você é homem mesmo para fazer isso? Então nós vamos nos desafiando e vamos perdendo as características da nossa verdadeira identidade. E por isso é tão importante nós irmos para o deserto. É importantíssimo, porque não se chega a uma liberdade plena sem passar pelo deserto. Não se chega à Páscoa da ressurreição sem passar pelo deserto. Às vezes nós queremos cortar o caminho, e o demônio ele sempre nos oferece isso, porque cortar o caminho parece que nós estamos ganhando, parece que está facilitando a nossa vida, quando na verdade depois o que sobra é sempre o amargor do pecado. Eles pecam, eles comem do fruto, os olhos se abrem, mas os olhos se abrem para quê? Para perceberem o quanto eles são pequenos, para perceberem o quanto eles perderam. Adão e Eva se vestem, vai dizer, com as folhas da figueira, ou seja, eles perderam tudo aquilo que eles tinham. Essa veste, no fundo, representa a perda da graça de Deus. A partir de então, eles se sentem nus. A partir de então, desprovidos da graça, eles sentem a culpa, eles sentem o peso, eles sentem a vergonha. E quando nós experimentamos um pecado, meus irmãos, nós abrimos uma porta. Nós abrimos uma porta e aquela pureza que tinha, ela é rompida, ela é quebrada, ela é destruída, ela não volta atrás. O pecador pode deixar de pecar, mas as experiências de pecado que ele fez permitem e abrem janelas que não se fecham mais. Percebam, quando estavam na graça de Deus, caminhavam nus, eram livres. A partir do momento que
pecam, agora enxergam o mundo em uma outra perspectiva. E é por isso que a nossa luta qual é? É enxergar na perspectiva de Deus. Porque na perspectiva do homem, na perspectiva daquele que caiu, nós experimentamos, porque como vai dizer na segunda leitura, nós recebemos como herança o fruto deste pecado. O pecado de Adão é uma herança para todos nós, para todos nós. As tentações, elas existem, elas existirão sempre. Agora, o que é importante para nós percebermos? Que nós não precisamos ter medo das tentações. Nós precisamos aprender de Jesus como vencê-las. E o Evangelho de hoje é uma lição que Jesus nos dá. Como é que eu venço as tentações? Me colocando nas mãos de Deus. O deserto, ele traz um significado de dificuldade, de prova, mas ao mesmo tempo o deserto também é um lugar de intimidade, é um lugar de encontro com Deus, mas também um encontro consigo mesmo. O deserto me faz ver, o silêncio do deserto me faz ver aquilo que realmente está no coração. Porque às vezes nós pensamos que a nossa prova, que as nossas dificuldades são os outros, as situações externas. Mas dizer a verdade, quando dentro de nós estamos em paz, não importa aquilo que acontece ao nosso redor. Pode nos entristecer, pode, de algum modo nos perturbar, mas não roubam de nós a nossa essência. Não nos deterioram, não fazem com que nós venhamos a menos daquilo que nos foi dado. E é este o ponto. Aquele que cede à tentação, no fundo, ele quer saciar um prazer, ele quer saciar uma fome, porque nós temos fome, e no mundo de hoje o que nós aprendemos? Eu preciso disso, tem que ser agora. Eu quero aquilo, tem que ser agora. Nós não sabemos esperar, nós não sabemos, tudo tem que ser imediato, eu tenho que sanar as minhas demandas imediatamente, e isso é ruim. Jesus nos mostra que as coisas não devem ser feitas assim. Jesus tinha fome, o Evangelho diz, ele tinha fome. Satanás aparece e diz, transforma as pedras em pão se é filho de Deus. Ele poderia? Poderia, ele poderia, mas Jesus não quer recorrer a si mesmo. Jesus nos ensina a se confiar ao Pai. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Percebe a diferença? Percebe o salto que Jesus nos ensina a fazer? Ao invés de eu querer solucionar as coisas de imediato, tirar de mim aquele sofrimento, não, Jesus me ensina a se confiar ao Pai. Porque é da palavra dele que nós vivemos, é da palavra dele que nós somos nutridos, é na palavra dele que nós encontramos uma resposta para todas as situações. E o diabo é tão astuto, que como Jesus responde com a palavra, a próxima tentação que ele faz é usando da própria palavra. E quantas vezes as pessoas utilizam da palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus ou recortam a palavra de Deus para o seu bel prazer, para facilitar a sua vida. Elas usam da palavra de Deus para quê? Para acusar os outros. Usa da palavra de Deus para denegrir a imagem de alguém. Olha aquele lá, fala da palavra, diz tanto aquela palavra e olha o que está fazendo. Ou seja, usamos da palavra de uma forma totalmente contrária para que destrua. É isso que Satanás ele faz com Jesus, ele tenta fazer com Jesus, usando da própria palavra. Olha, lança-te daí abaixo. Lança-te, porque não diz na palavra que Deus vai mandar os seus anjos para, Olha a tentação. E aí Jesus responde com a palavra: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás. E muitas vezes, meus irmãos, o que nós fazemos na nossa vida? Temos dificuldade, passamos uma situação difícil, começamos a dizer: se você me ama de verdade, faz. Porque se você existe, eu quero ver. Olha como é a nossa atitude. E Jesus diz: não
tentarás o Senhor teu Deus. Porque, meus irmãos, nós precisamos fazer o caminho para que nós alcançamos o crescimento, porque este deserto também revela coisas importantes, porque o deserto revela na dificuldade aquilo que eu tenho e aquilo que eu não tenho. Quando nós dizemos assim, aquela pessoa é muito paciente, não tem boca para nada, que maravilha, parece uma virtude, mas isso às vezes não é. Não é virtude, é a aparência de virtude. Quando é que nós sabemos que existe a virtude? Quando vem um momento de dificuldade. Como é que eu sei que eu sou paciente? Quando as coisas ao meu redor estão um caos e eu consigo ser centrado. Eu não perco de vista o meu objetivo. Eu suporto aquela situação. Ali eu sei que eu sou paciente. É ali. Então a prova também é importante para isso, porque ela revela em nós aquilo que nós já alcançamos como virtude, como dom, como graça, e aquilo ao qual nós precisamos ainda batalhar para sermos lapidados. É fácil dizer, a pessoa é generosa, ela tem muito dinheiro. O difícil é ser generoso quando eu tiro de mim para dar ao outro. Eu tiro de mim. E nós sabemos muito bem que muitas vezes os ricos, os que têm muita fala, muita falação, tem pouca atitude. A generosidade não vem de dar o que me sobra. A generosidade, ela parte de dar aquilo que eu tiro de mim. É isso que é ser generoso. Eu sacrifico de mim, eu prefiro que o outro se alegre com aquilo do que eu experimentar daquela alegria. Eu prefiro me alegrar com todos do que me alegrar sozinho. Isso é generosidade. E depois ainda, Satanás vem tentar Jesus com a glória, o poder. Olha, eu vou te dar todas essas coisas aqui, tudo aquilo que você pode ver com os seus olhos. Porém, é a cláusula do contrato, né? A gente detesta ler contrato. E aí não olha lá as cláusulas pequenininhas que estão lá disfarçadas. O contrato parece, promissor, mas a gente não lê. E aí está lá, aquelas notinhas que dizem algumas coisas que comprometem. E aí o que ele faz com Jesus? Ele diz, olha, eu te dou tudo, mas você tem que se dobrar diante de mim. E quantas vezes, meus